E aí, gente, fica aquela ideia, né? O que é que se cai em filosofia? Para quem não sabe, desde o ano passado, a Universidade Estadual do Ceará, ela cobra filosofia e sociologia em suas provas, principalmente para quem, isso na primeira fase, vocês fazem 5 questões, né? Todo mundo já fez, aquelas questões maravilhosas, lindas, perfeitas e belas, tá certo? E aí, na segunda fase, é para a galera que vai tentar os cursos de filosofia e ciências sociais, tá certo, gente? Então a gente separou alguns teminhas para vocês, tá? O primeiro tema são as questões de Platão. Galera, falou de Grécia Antiga, não tem como se referir aos dois grandes gênios da filosofia, né? Platão e Aristóteles. Toda a filosofia ocidental, ela se fundamenta nesses dois, seja de forma platônica, seja de forma aristotélica, certo? Em Platão, o que é que a gente precisa entender e ter em mente? 4 pontos, tá, gente? É importante esses 4 pontos. Primeiro, a dialética. A parte de Platão sobre as relações que se estabelece dentro do diálogo, da conversa. Platão, assim como seu discípulo, o seu mestre Sócrates, ele vai ser um pouco meio, vai ser assim, ele vai ter um problema com uma galera da Grécia Antiga chamado de sofistas. E os sofistas, eles usavam uma outra base de diálogo que é chamada de retórica, tá certo? A dialética, ela trabalha com o processo de diálogo, de construção de ideias, beleza? Então, Platão, ele vai ser um cara extremamente dialético. Não é à toa que grande parte das suas obras, elas estão em forma de diálogo, né? Aquela linguagem teatral, né? Você vai ter o nome do personagem e depois você tem o texto, a fala do personagem, tá? Uma outra ideia que a gente já conversou é a ideia da doutrina da alma de Platão, né? A alma racional, a alma torácica e a alma lá visceral dos escravos, tá certo? Então essas 3 almas aí fazem parte de um processo social, político e ético de Platão. E aí, gente, não tem como não falar sobre a alegoria da caverna, né? A alegoria da caverna é o esqueleto, é a base de sustentação de todas as ideias de Platão, galera. Quando se fala de alegoria da caverna, nós estamos falando daquela historinha que ele contou na seção 7 do livro República, beleza? Onde tem a instrução lá do ser que sai da caverna, representando o mundo sensível, indo para o mundo inteligível que é fora da caverna, tá, gente? Então, ó, pensa comigo. Associou a ilusão, associou aos sentidos, ao sensível, mundo da caverna, mundo sensível, tá? Lá dentro da caverna. Associou a razão aos processos matemáticos, às ideias reais, as ideias como elas são de fato. Nós estamos falando do mundo inteligível, fora da caverna. E quem é que está dentro da caverna? Segundo Platão, galera, todos que estão acorrentados pelos seus preconceitos, pelos seus estereótipos, pelos seus significados equivocados, tá certo? Então é mais ou menos isso. Enquanto estivermos, e essas correntes só são quebradas mediante um processo filosófico, tá, galera? Que foi lá pensado por Sócrates. A ideia da ironia, a ideia da maiêutica, né, da reflexão. O pensar, será que isso que eu estou vivendo, ou será que isso que eu sei é de fato verdade? A partir daí, você sai da caverna e vai para fora dela. Então, mundo sensível, mundo inteligível, beleza? Indo agora para Aristóteles, tá certo? Aristóteles, galera, ele vai ter digamos assim, ele vai dar uns passos a mais do que Platão, tá? Lembrando que, gente, Aristóteles, discípulo de Platão, Platão, discípulo de Sócrates, tá certo? Sócrates existiu, professor? Eita, isso aí é uma comédia, essa pergunta, Essa gente, pergunta, já adoro né, essa é pergunta. clássica, viu? Gente, Sócrates existiu sim, porque não é só... Porque, assim, algumas pessoas afirmam que Sócrates não existiu, professor Helder, dizendo que ele não deixou nada escrito, né? E que é um personagem na cabeça de Platão. Só que outros filósofos também falaram de Sócrates, né? Isso. A própria história fala de Sócrates. Tem lá o decreto da morte dele, o documento histórico. E aí, gente, se a gente for... Aí eu vou entrar na parte da história. Se a gente for para uma história positivista do documento, então tem sim, tem a comprovação, né? Comprovação. Agora, mas tem muita gente que fala que não, né? Que ele foi apenas um personagem, né, do de pensamento Platão. de Platão. Isso. Não, gente, não é à toa que o próprio Aristóteles, quando ele vai descrever sobre a questão da lógica, ele usa o termo de Sócrates, né? Ele vai lá, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então, Aristóteles, que não teve contato com Sócrates, usa o nome de Sócrates, né? Então, gente, se outras pessoas falaram, então é porque o cara existiu, né?
Geralmente, quando me fazem essas perguntas em sala de aula, professor Helder, eu devolvo com uma outra fala, né? Então, se a gente for partir desse pressuposto, que Sócrates não existiu, porque ele não deixou nada escrito, então me prove que Jesus Cristo existiu. Não escreveu nada também. Não escreveu nada também, né? Então, outros escreveram sobre ele. Então, gente, não vamos usar esse discurso como um discurso verdadeiro, que não cola, porque senão, se for colar para Sócrates, infelizmente vai colar para um monte de gente. E outros que não escreveram nada. Que não escreveram nada e são importantes para a história, né? Então, Aristóteles, ele foi discípulo de Platão, mas diferente de Platão, ele não ficou concordando com seu mestre, ele rompeu, não é à toa que ele vai fundar a escola aristotélica, a escola de Atenas. Platão tem a academia, Aristóteles a escola de Atenas, né? Principalmente, gente, por conta das concepções de realidade. Platão entendia que a realidade está no mundo inteligível, ela está no mundo das ideias. Aristóteles entendia que a realidade está no sensível, está no palpável, está no sentidos, tá? Então, a realidade eu pego, eu sinto, eu cheiro, eu vejo, tá certo? Então, essas concepções de realidade, elas passam pelos sentidos. E esses sentidos, vamos lá lembrar da quarta série, tá certo? Quando a gente está lá na quarta série. Olfato, paladar, audição, babá, babá. Esses são os sentidos, tá certo? Essa concepção de sentidos nos leva a uma outra concepção de Aristóteles, que é a ideia do ato e potência. Né? Muita gente confunde a ideia de ato e potência, acha que quando uma vez ato não se transforma em... Não, gente, isso é um movimento constante para Aristóteles, tá certo? Nós estamos em ato e em potência, o ser é em ato e em potência. Por exemplo, a árvore da natureza, vou usar o exemplo clássico, né? A árvore da natureza, ela é um estado de ato. Ela, quando se transforma em cadeira, quando ela se transforma em porta, em lápis, em qualquer outro material, ela está nesse processo de transformação, ela está no processo de potência, que é a possibilidade do ser de se transformar. A UES adora brincar com esses dois termos, tá, galera? Então, se liguem. O ato é a atual manifestação do ser. Potência é a possibilidade do ser de se transformar. Tranquilo? Então, se liguem nesses dois toques. Teoria da causalidade. Para Aristóteles, tudo tem uma causa. E essa causa, somente uma coisa que não tem uma causa, que é a causa primeira, que é a causa que é o primeiro motor, né, que dele tudo se faz. Gente, cuidado também. A UES, os meus queridinhos, lindos e maravilhosos professores da UES, eles podem fazer uma pegadinha com vocês, tá? Aristóteles, ele nunca falou sobre essa questão da divindade, tá? Quem vai falar que o primeiro motor é Deus é um carinha chamado Santo Tomás de Aquino. Aristóteles falava sobre um processo de uma força, sobre uma razão, não sobre uma divindade. Porque Aristóteles não acreditava nessa divindade que hoje se predomina a ideia, né, de uma divindade interventora, de uma divindade pessoal, uma divindade antropomórfica. Ele não concebia assim. Ele concebia a divindade como uma força que rege o universo. Beleza? Então, lembrando disso. Por último, definição de homem. O homem é um ser pensante. Né? Aristóteles vai dizer que nós, seres humanos, em essência, somos seres pensantes. E para terminar, gente, tudo isso é equilibrado por conta da virtude. A virtude ética de Aristóteles é o que não deixa que eu caia nos vícios, seja o vício da falta, seja o vício do excesso. Por isso a ideia do meio termo, tá, galera? Então, se ligue nesses conceitos aí de Aristóteles. Concepção de realidade, ato e potência, teoria da causalidade, definição de homem e a ideia de virtude, tá certo? Olha então, só, se liguem aí, show galera. De filosofia, rapaz, merece até palmas, viu? Por favor. Até palmas merece, porque o cara deu realmente aqui um verdadeiro show. E olha só, vamos adiante, né, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho sobre patrística, não é isso? E escolástica, né, professor Ítalo Colari? Vamos falar disso, né? Que aí, gente, se a gente falou de Império Romano e falou de cristianismo, por que não falar de patrística e escolástica? Quem foi a patrística e quem foi a escolástica? Patrística, tá certo? Foi um movimento filosófico da Idade Média, que o seu principal representante é Santo Agostinho, né? Ou Agostinho de Hipona, tá certo? O bispo de Hipona, tá? Esses três nomes se referem à mesma pessoa. Gente, não é o Agostinho da Grande Família, tá certo? Tem nada a ver. Não confundam as coisas. Porque tá certo? Quem marcar na prova Agostinho da Grande Família... Lembrando que a UES, professor Helder, na primeira fase, ela fez uma brincadeira com a galera e, acredite, muita gente caiu nessa brincadeira, né? A prova da UES, ela estava pedindo, professor Helder, para marcar um item sobre o Big Brother.
quem era o Big Brother. E o item tinha assim, Big Brother é um programa de televisão de uma TV brasileira. Muita gente... Aí o caba pega e aperta um negócio desse, né? Não. Gente, pelo amor de Deus, o Big Brother é um personagem fictício da obra de George Orwell, 1984. Isso. E, por sinal, dica cultural, leia essa obra que é fantástica. Tá certo? Potencializa até o teu repertório sociocultural para a tua redação do Enem. Opa, verdade. Tá bom? Então, cuidado com essas questões da UES. A UES pode fazer essa brincadeira, essa marmota, digamos assim, tá certo, gente? Então, voltando pro Agostinho que interessa, que é o Agostinho da filosofia. Ele entendia que tinha que ter uma conciliação entre fé e razão, tá? Porque nessa época medieval, gente, já começou uma confusão muito grande. O que é mais importante para o conhecimento e para o ser humano? A fé ou a razão? Claro, gente, que as duas são importantes, tá certo? Tem coisas que respondemos pela fé, tem coisas que respondemos pela razão. Inclusive, Aristóteles vai resolver isso de uma forma brilhante, né? Justamente. Junta tudo, tá certo? Gente, lembrando que essa fé que nós estamos falando agora, nesse exato momento, não é a fé em que Santo Agostinho entendia, mas a fé não é necessariamente na divindade, mas fé em qualquer outra coisa, tá certo? Não é à toa que nós vamos ter vários filósofos, vários pensadores que não vão acreditar na divindade, mas vão ter fé em outras coisas, tá certo? Como o processo de engajamento político, como o processo de luta de classes, como o processo de transformação social através da participação política, como o processo da emancipação humana. Então, não deixa de ser uma certa fé, né? E aí, gente, mas Santo Agostinho entendia fé e razão deveriam caminhar juntas. Só que lembrando, a fé é um produto da minha razão. Como assim, professor? É o seguinte, eu creio, eu acredito, eu penso, eu racionalizo, mas aquilo que minha razão não consegue responder, entra a minha fé, tá bom? Já na escolástica, o que é que eles vão fazer? Eles vão sistematizar essas ideias. E o principal representante é Santo Tomás de Aquino. Galera, uma outra associação importante. Santo Agostinho, Platão, neoplatonista. Santo Tomás de Aquino, aristotélico. É Santo Tomás de Aquino que vai entender que o primeiro motor é Deus, tá certo? Então, gente, essas são as principais ideias. Lógico, tem muito mais filósofo na Idade Média. Santo Anselmo, Abelardo, Hilaire de Ockham, que são fantásticos, né? Mas creio eu que a UES ela vai se dedicar a esses dois, então, Agostinho e Tomás de Aquino, tá? Para fixar, falou em cultura na Alta Idade Média, patrística. Falou em cultura na Baixa Idade Média, escolástica. Principal pensador da patrística, Santo Agostinho. Principal pensador da escolástica, Santo Tomás de Aquino. Principal ideia defendida na patrística seria o quê? Seria a conciliação da razão com a fé. E a principal ideia da escolástica seria a sistematização do pensamento cristão, certo? E um detalhezinho sobre a patrística, a defesa da teoria da predestinação. Sim, extremamente importante, dúvida, né? Na patrística. Que essa teoria da predestinação, inclusive, professor Helder, que vai influenciar o pensamento mais lá na frente de um carinha chamado João Calvino, né? Exatamente. E então, o Weber não vai gostar muito, mas aí é uma outra história. É outra história. Mas tá aí, pessoal, olha, filosofia medieval. Então, importantíssimo saber sobre isso daí para a prova da UES. E agora vamos para racionalismo. Então, aí, gente, ficou a grande questão, né? Como é que o ser humano, então, já que na Idade Moderna, o professor Helder vai já falar um pouco mais da Idade Moderna, a Idade Contemporânea, na verdade, né? Na Idade Moderna surge a questão do seguinte, como é que nós pensamos? Como é que nós, seres humanos, pensamos? Ou pela razão, ou pelo empirismo, tá certo? Então, gente, eu não vou nem perder muito tempo explicando isso, porque é muito simples, né? Racionalismo. Todo o processo de conhecimento é fundamentado na razão. E o principal representante? René Descartes. Aquele lá do plano cartesiano, tá, gente? Falando nisso, falou de cartesiano, associa logo a Descartes, beleza? E aí, lembre-se da célebre frase do René Descartes, né? Penso, logo existo. Ou cogito ergo sum, né? Em latim, penso, logo sou. Eu sou o quê? Eu sou um ser que pensa. Porque Descartes entendia que a ideia ela é inata, a ideia nasce com a gente, tá certo? Então nós pensamos antes de qualquer outra coisa, tá bom? Já o empirismo, professor Helder, tá certo? Ele já é diferente do racionalismo. O empirismo, tá? Ele é justamente o conhecimento da experiência, pautado na experiência. Olha aí o próximo slide aí que você vai ver aí, ó.
O empirismo, ó, ele é representado por esses dois carinhas aí, ó. David Hume e John Locke. Ítalo, pera. Professor, John Locke? O John Locke do liberalismo? Gente, é ele mesmo, tá? O John Locke também escreveu sobre o processo do conhecimento. É dele a ideia da folha em branco, da tábula rasa, né? Que nossa mente, ela é uma coisa frágil que não aguenta conhecimentos profundos. E o David Hume, ingleses, tá certo? Eles vão ser importantes nesse processo de trazer a ideia do conhecimento através da experiência. Perfeitíssimo, meu amigo. Mais aplausos para você, porque realmente a aula tá sensacional. Filosofia aqui importantíssimo para você que vai fazer. São quantas questões de filosofia, Ítalo, na prova? Na segunda fase é a mesma questão para os outros também, conteúdos, né? Mesma quantidade, 20 questões. São 20 questões de filosofia. Na primeira fase que foram 5, né? Pronto. Lembrando, galera, que segundo o edital da UES de 2018, tá? 2018? Acho que foi 2018. Que em 2020, foi estipulado no final do ano, as questões de filosofia e sociologia, elas vão ser aumentadas, né? Vão ficar 8 questões, não são apenas 5, tá? Ótimo. E com o acréscimo também de um outro conteúdo novo na UES, professor Helder, que é educação física. Perfeito. Tá? Vão ter 5 questões de educação física. Fabuloso. A parte teórica, né? Creio que seja a parte importantíssimo.